Eu oro para que o Espírito Santo continue te capacitando, te ajudando a compreender, a conhecer cada vez mais quem é Deus, quem é Jesus e que reino é esse reino do céu. Nós vamos entrar hoje numa nova série e vamos falar nesta série sobre o Evangelho de Cristo. Sabem por quê? Porque 2024 será um ano de evangelismo aqui na Winner. Amém? Estamos prontos, estamos preparados para empenhar esta missão de uma maneira poderosa neste ano. Amém? Amém? Amém. Opa! Ânimo, coragem. Agora, nós temos que anunciar o Evangelho de Cristo. Mas o que é o Evangelho de Cristo? O que compõe o Evangelho de Cristo? De fato, o que é que nós vamos anunciar? É isso que queremos ensinar para vocês, ok? E não é nada novo, não. A definição de evangelho é uma palavra grega, evangelho, que quer dizer boa nova, boa notícia, anúncio, algo importante que deve ser anunciado, que deve ser declarado. Por isso o tema da nossa mensagem é anúncio da chegada do reino de Deus. Quando Jesus nasceu aqui na terra, havia um reino humano governando, que era o Império Romano. E Jesus chega dizendo, anunciando que era chegado o reino de Deus. Mesmo com o César reinando, ele diz, agora está chegando o reino de Deus, porque ele vem instaurar esse reino no meio das pessoas. Vamos lembrar um pouquinho de história, né, da Bíblia. José e Maria foram a Belém para se alistarem. Maria estava grávida e acabou dando à luz ali num estábulo e colocando o recém-nascido Jesus numa manjedoura, que era um comedouro dos animais, né, onde se colocava a palha para os animais comerem. Porque eles não encontraram nenhum lugar numa hospedaria. Então, tiveram que ir para esse estábulo. Ao mesmo tempo, pastores guardavam seus rebanhos durante a noite, quando um anjo desceu até onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, ali onde eles estavam, e eles ficaram cheios de temor. O que é isso? O que está acontecendo? E o anjo disse para eles, não tenham medo. Toda experiência sobrenatural geralmente causa medo às pessoas, ao ser humano. Estou aqui para lhes trazer boa nova, boa notícia, de grande alegria, que será para todo o povo de Israel. É que hoje, a notícia, é que hoje, na cidade de Davi, que é a cidade de Belém,
lhes nasceu o Salvador. Nasceu o Salvador, que é Cristo, que é ungido, que é o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vai um sinal aí para vocês. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. O anúncio era de que o rei do reino de Deus havia chegado à terra dos homens. Então não era o César, mas o rei Jesus, que entrou no planeta Terra pelo único modo possível, que é através do nascimento físico. Ele nasceu fisicamente como uma criança. A grande notícia. E é isso que nós temos que anunciar, que o reino de Deus está aqui na terra. Aleluia. Que Deus tem um reino e nós somos parte desse reino, mas tem condição para entrar nele, tá? A notícia mais importante da história humana foi anunciada por um anjo do Senhor aos pastores e a todo o povo de Israel, que depois foi incumbido de anunciar aos gentios, a todos aqueles que não eram judeus. A grande notícia dizia que Jesus Cristo, o Salvador, esperado por Israel, havia chegado à terra pelo nascimento físico. Esse Messias prometido a Israel chega à terra para estabelecer o reino de Deus entre os seres humanos de boa vontade. Que boa vontade? Boa vontade em ouvir, boa vontade para se expor, boa vontade para receber a grande notícia. Isso é importante, porque se a pessoa não tiver essa boa vontade, não há quem convença, ela não se interessa. Somente o Senhor Jesus Cristo é Salvador, porque Ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio como o sacrifício perfeito. Até Jesus, no Antigo Testamento, animais eram sacrificados, o sangue desses animais eram aspergidos sobre o tampo da arca, o propiciatório, para que os pecados do povo de Israel fossem perdoados. Mas isso era na antiga aliança. Agora Jesus estabelece a nova aliança. E a nova aliança está baseada no sacrifício substituto de Jesus. Para que Jesus pudesse morrer em nosso lugar, primeiro ele tinha que nascer. E nascer do modo correto, nascendo fisicamente, bebê, né? Depois vai crescendo em graça, estatura, sabedoria, até chegar aos 30 anos, quando ele começa o seu ministério terreno, de realmente pregar, ensinar, curar, libertar os cativos. Amém? Está seguindo o raciocínio? E nós sabemos então que foi Deus quem tomou a iniciativa de enviar Jesus aqui à terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né, unigênito, era o único na ocasião, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele que crê se torna filho de Deus, filha de Deus também. Por isso Jesus era o unigênito, passou a ser o primogênito, porque depois dele aí tem
uma grande multidão de filhos, né? Glória a Deus mesmo. Eu faço parte. Você faz parte, eu sou filha de Deus. Ok? E porque Deus amou, Ele enviou, né, para que Jesus fosse o sacrifício substituto em favor dos pecadores. Deus estabeleceu que todo aquele que pecar, morre, se separa dele. Há uma desconexão de Deus. E a única maneira de se conectar, a única maneira de se tornar filho, filha de Deus, é crendo em Jesus. Mas crendo em quê? Crendo no seu nascimento, no seu sacrifício, na sua ressurreição, e aí se tornando filho, filha de Deus, ok? Agora, nós aqui humanos, nascemos em pecado. Isso é uma verdade. E é ponto final. Por que nascemos em pecado? Porque somos descendentes de Adão e Eva. Os nossos primeiros pais pecaram. Adão pecou. E com ele caiu toda a raça humana. Por isso nós vemos um bebê demonstrando egoísmo, prepotência, quer dominar. E olha que muitos dominam seus pais, viu? Dominam a família inteira. E isso mostra a raiz do pecado lá no espírito, né, do ser humano. E isso foi o assunto que Jesus veio tratar aqui na terra. Lidar com essa questão do pecado, arrancar esse pecado do nosso espírito. E nós sabemos que Deus estabeleceu um preço de sangue. A alma que pecar, esta morrerá, mas sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Lá no Antigo Testamento, o animal era sacrificado, o sangue do animal era aspergido sobre a arca. Agora, com a chegada de Cristo, não é mais sangue de animais, agora foi o sangue do próprio Cordeiro de Deus, do próprio Filho de Deus. Muito superior, porque Jesus não pecou. Ele não nasceu em pecado, porque Jesus não nasceu de José, ele nasceu de Deus Pai. E como se deu o nascimento de Jesus? Deus Pai enviou o anjo para falar a Maria: darás à luz um filho. A palavra de Deus é semente. E a semente plantada germina e produz de acordo com a sua característica. Deus disse filho, então o que nasceu foi um filho. Jesus foi gerado no ventre virgem de Maria, sobrenaturalmente. Isso tem que ficar bem claro, ele não nasceu em pecado, porque se ele tivesse nascido em pecado, ele também precisaria de salvação. Glória a Deus por isso, né? Que Deus proveu para nós. Agora, nós transgredimos a lei de Deus. Todos nós. Todos, sem exceção. Só Jesus que não. Que lei? Que lei que nós transgredimos? Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos. 2. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus, com toda a sua força, com toda a sua inteligência, pensamento, com tudo, né? Toda a sua alma, todo o seu coração. E o segundo mandamento, amar o próximo, como nós amamos a nós mesmos. Quando nós amamos a Deus, Deus é o primeiro na nossa vida, não o segundo, não o terceiro, não o resto.
Quando amamos os nossos semelhantes, nós não fazemos nada que possa prejudicá-los. E mesmo que eles façam algo que nos prejudique, nós perdoamos. E não guardamos rancor, amargura contra eles. Tá certo, irmãos? Nós tropeçamos, né? Muitas vezes. E precisamos da graça de Deus para nos perdoar. Quando nós desobedecemos a esses dois mandamentos de amar a Deus e amar o próximo, nós podemos cometer outros pecados. Vou citar alguns. Idolatria, vai adorar outros deuses. Feitiçaria, roubo, desonra aos pais, assassinato, cobiça, adultério, falso testemunho, mentira, orgulho, avareza, egoísmo, arrogância, ingratidão, traição, crueldade, imoralidade, contendas e muitas outras coisas. Quando Jesus Cristo chegou à terra, dos seres humanos, ele os encontrou perdidos no pecado, o pecado da raça, o pecado herdado de Adão, separados de Deus e sem esperança. A classe religiosa, havia, sempre há, né? Uma classe religiosa dominante, que era corrupta, hipócrita, desviada dos santos caminhos do Senhor, porque eles não praticavam aquilo que eles falavam. Em consequência disso, o povo de Israel estava mergulhado nas trevas do engano, da falsa doutrina, que é totalmente destituída dos valores essenciais de Deus, né? Das ordenanças e principalmente de amar a Deus e amar o próximo, ok? Que é o coração do Evangelho. Israel, porque veja, Jesus veio primeiramente para os seus, para o povo de Israel. Tenham isso bem claro dentro de vocês. O povo vivendo subjugado pelo Império Romano, que Messias eles esperavam? Um libertador. Libertador do pecado? Não, libertador de Roma, do Império de César. Eles queriam que chegasse o Messias com um exército poderoso que destituísse o Império Romano e colocasse Israel por cabeça das nações. Que Israel se tornasse uma grande potência mundial. E esse Messias tinha que nascer, portanto, num palácio luxuoso. Ora, vai nascer numa estrebaria? Numa manjedoura? O berço de Jesus foi uma manjedoura, um comedouro de animais? Nem eu e você nascemos assim. Não foi tão humilhante nem para nós. Era uma vergonha para eles isso, né? Em sua primeira vinda, porque haverá uma segunda, Jesus Cristo veio para anunciar a chegada do reino de Deus à terra. Só que não se tratava de um reino físico, um reino material, tangível, né? Como os religiosos queriam que fosse. Todos os impérios que os seres humanos criam são falhos. Muitos deles, a grande maioria, são cruéis, são déspotas, são injustos. Olha a história, né? O reino de Deus que chegava à terra era espiritual, invisível
intangível e superior a todos os reinos humanos. E a única possibilidade para entrar no reino de Deus é pela fé em Cristo Jesus. Todos os fatos que envolvem a vida de Jesus, seu nascimento, sua missão terrena, seu sacrifício substituto e sua ressurreição e ascensão aos céus, ok? Onde ele está. Os religiosos da época de Jesus e de qualquer tempo, eles não conseguem alcançar essa fé para a salvação, porque essa fé é simples. Você tem que ser humilde para acatar essa verdade e se submeter a ela. E essa fé vem gratuitamente de Deus. Até a fé para se converter não é sua, vem de Deus. Tudo vem de Deus. E ninguém merece essa salvação. Não é por obras, não é por méritos, nada disso. É gratuito, vem de Deus. Em João 3, de 1 a 7, vamos ver um episódio aqui de um religioso conversando com Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, para que ninguém visse, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, ou mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, olha aí a falta da mente simples, né, do pensamento. Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Inconcebível. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, letra maiúscula, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, o que nasce fisicamente é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Vejam, vamos examinar esse texto aqui rapidamente, né? Deus estabeleceu o seu reino e a única forma de entrar nele foi Deus quem determinou, ok? E é através do novo nascimento espiritual. Espiritual, não é físico. Porque, vejam bem, o ser humano é formado de 3 partes. É um espírito, possui uma alma e está habitando num corpo de matéria. Tem que distinguir isso. O que é nascer de novo, então, espiritualmente? O crente em Cristo nasce da água. O que é a água aqui? A palavra de Deus, que lava, que limpa, que purifica. Jesus é a água viva. Então, a palavra precisa ser anunciada. Que palavra? Os fatos, o evangelho, que envolvem a salvação em Cristo Jesus. Então, precisa pregar a palavra, anunciar a palavra, o evangelho de Cristo.
E tem que nascer do Espírito. Letra maiúscula. Quem é esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente do novo nascimento. É Ele que está ali, pegando a palavra anunciada, incubando esta palavra e ajudando o ouvinte a crer. Olha, mas precisa ser uma pessoa de boa vontade. Essa é a qualidade do ouvinte, porque o agente é perfeito, a palavra é perfeita, a boa vontade é que falta muitas vezes no coração dos ouvintes. Então o Espírito Santo confere fé na palavra anunciada, e é Ele quem recria o espírito humano. É o Espírito Santo que age no novo nascimento. Por isso nós dizemos, palavra de Deus mais Espírito Santo, igual vida eterna ou novo nascimento espiritual. Toda pessoa salva passa por 3 passos bem concretos. Primeiro passo, ter boa vontade para ouvir. Precisa ouvir. E para ouvir, tem que ter alguém que anuncie. Aí estão vocês, ó, os que vão anunciar, tá? Esta obra pertence à igreja. Ouvir o Evangelho, os fatos sobre o Senhor Jesus, seu nascimento, seu ministério terreno, sua morte substituta, sua ressurreição e ascensão aos céus. Esse é o assunto que tem que ser anunciado. Segundo passo, crer. Não basta ouvir, precisa crer, aceitar, né? Como verdade absoluta, inquestionável, imutável e eterna. Ok? Terceiro passo, receber Jesus mediante convite. Você precisa convidar. Jesus não é ladrão, Ele não assalta a vida de ninguém. Ele espera o convite para poder entrar. Se a pessoa abre a porta, ele entra. Se não abre, ele fica do lado de fora. E a pessoa fica sem salvação. Então, o novo nascimento é uma experiência sobrenatural que acontece no espírito humano, que é recriado pelo Espírito Santo, completa e instantaneamente. Amém, queridos? O Espírito Santo não faz nada mal feito, não. Não faz nada pela metade, não. Ele faz tudo completo, inteiro. Ok? Senão nós vamos culpar Deus, né? Porque as coisas não mudam, então Deus é o culpado. Não, não é assim. E o que acontece nesse espírito? O pecado é arrancado, a morte espiritual é arrancada, a vida eterna é introjetada, a filiação, a justificação, a regeneração, a adoção de filho, tudo acontece ali. E o Espírito Santo vem habitar esse santuário. Porque agora o seu espírito é um santuário de adoração para Deus. Por isso, Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Porque adoram com o espírito. A alma participa, mas não determina. Ok? Então vejam, todo súdito do reino de Deus, a partir do novo nascimento, vou para o segundo tópico, tá?
deve desenvolver as marcas do caráter do rei. Você é filho de Deus, você tem que se parecer com quem? Com Deus. E Deus, para nos ensinar como Ele é, enviou o seu Filho. Por isso Jesus disse, olha, o que vocês me veem falar, eu falo o que o Pai fala. O que vocês me veem fazer é aquilo que eu vejo o Pai fazer. Eu estou revelando o Pai para vocês. Então, Jesus tem um caráter e o seu reino tem o mesmo caráter. Todo súdito, todo cidadão do reino de Deus tem que desenvolver esse mesmo caráter. Caráter, perfil, tipo, estilo de vida, cultura, são palavras sinônimas, ok? Ah, eu sou filho de Deus e vive como filho do diabo? Ué, que contradição é essa? Isso não pode acontecer, ok? Não há nenhuma ligação com o diabo. O caráter do rei determina, então, a cultura, os valores essenciais do seu reino, e todo cidadão deve ser transformado, metamorfoseado, ok? Desenvolver a salvação. Onde eu desenvolvo a salvação? Na alma, não é no espírito que foi recriado. A alma não foi. Ela precisa ser desenvolvida. A salvação tem que ser desenvolvida na nossa alma. E como isso acontece? Pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Obediência à palavra de Deus. Conhecer primeiro, senão não tem nem como obedecer. Conhecer e obedecer à palavra de Deus. E obedecer à voz do Espírito que fala conosco. É o Espírito Santo que fala com a igreja. E isso é fundamental. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela nos transforma. Ela muda a nossa maneira de pensar, de sentir, de falar, de agir. Ok? E é esse caráter do reino e caráter do rei que deve se desenvolver em nós. Onde não há mudança, palavrinha-chave, onde não há mudança, não houve novo nascimento. Não basta falar, eu sou filho de Deus. Obrigado. Eu sou filha de Deus. Você tem que demonstrar que você é. Pela sua maneira de pensar, pela sua maneira de falar, pela sua maneira de se comportar. Jesus é o modelo para nós. Jesus é o modelo, ok? E ele segue a palavra de Deus à risca. É fácil adotar uma atitude religiosa. Ser religioso é ter aparência de cristão, mas não é. Não é. Porque se parece mais com o mundo, se parece mais com o diabo do que com Jesus. Que lástima. Tem muita gente enganada dentro da igreja, achando que é salva e não é. Por quê? Porque não muda. Porque não escolhe o caminho da santidade e da obediência. A noiva de Cristo é sem mancha, sem mácula e sem defeito algum. Claro que nós aqui na terra não atingimos a perfeição, mas nós vamos buscando cada vez mais. Amém?
Então, ser súdito do reino é muito mais do que um mero religioso, uma mera religião, ok? Aqui nesta terra, todos nós passamos por aflições, por experiências difíceis, enfrentamos muitas coisas. Jesus mesmo disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e se eu venci em mim, vocês vencem também. É em Cristo, é no poder do Espírito Santo que nós vencemos. Amém? Essas dificuldades são testes da nossa fé, e nós temos que ser winners em tudo isso. Amém? O que prevalece é a palavra de Deus, ponto. O que prevalece é o caráter do rei e do seu reino. Aleluias. Em Atos 14, 22, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, onde eles já haviam passado evangelizando, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. A porta é estreita, irmãos. Caminho é estreito, porque pecado não entra. Vocês estão entendendo? Nós vamos ter que nos desvencilhar do pecado para poder entrar e permanecer no reino de Deus. A partir do momento que cada um de nós fez a confissão de fé em Jesus Cristo, nós compramos uma briga com o inferno. Estamos numa batalha sem precedentes. O diabo não quer soltar aquele que era seu. Então, ele vai batalhar contra. Esteja preparado. Mas só que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo de Deus é teu ajudador. O nome de Jesus está sobre todo nome. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. Aleluias, glória a Deus por isso. O mundo, quando eu digo o mundo, me refiro às pessoas sem Cristo. As pessoas que não creem em Jesus. Estas pessoas, a Bíblia diz que elas estão nas trevas. Jesus diz que Ele é luz. E se nós somos de Cristo, nós somos luzeiros dele aqui na terra. Um crente, onde ele entra, ele leva luz. Ali ele é luz, pelo que pensa, pelo que fala, pelo que faz. Ali está a luz brilhando, ou então ele está apagado, e é trevas tanto quanto. Estão entendendo? Não tem meio termo, viu, irmãos? Nós temos que brilhar no meio das trevas. E faz parte do plano de redenção, a criação do nosso espírito, né? A transformação do nosso caráter, porque Cristo é cabeça, a igreja é corpo, cabeça e corpo são iguais. Não pode ser diferente, senão é algo muito estranho, né? E o caráter do reino é o caráter do rei, do próprio Senhor Jesus. E todo cidadão, todo súdito do reino deve desenvolver o mesmo caráter, a mesma cultura, a mesma maneira de ser. Esta vida é muito fugaz. Quando a gente vê, já está com 80. Entendeu? Passou rápido, né, Péricles? Muito rápido. Entendeu? Mas vocês também estão passando.
Não somos só nós, não, né? Daqui a pouco, entendeu? O que passar disso é cansaço, né? Então, outra coisa que eu quero frisar bem rapidamente, que o rei, ele dá um exemplo para nós, e que todo súdito do reino também deve desenvolver. Jesus veio para servir, tá? E não para ser servido. Mateus 20, 26, 28. Mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Você quer ser grande? Sirva os outros. Aleluia. Essa é a receita. Essa é a receita de Jesus. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Característica de um filho de Deus, de um cidadão do reino de Deus: servo. 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 Bem o oposto de estrelismo, tá? Não há estrelismo. O que há é ser servo. Isso começa do líder, do sênior e vai até o menor. Todos servindo. Pastor pega no rodo, pega na vassoura, lava, limpa, faz tudo. Não é estrela, não. Entra junto. Amém, irmãos? Amém. Não é um carregando a maleta, o outro correndo atrás, o outro vai pegar isso. Abre a porta do carro. Ele nem anda no próprio carro. Tem que ter alguém para guiar, para levar aqui. Isso não é. Jesus não tem essa característica. Não tem. Longe de nós isso. Amém, amém, irmãos? Amém. Servo. Servo serve. Servo tira a roupa de cima, a túnica e vai lavar os pés sujos dos discípulos. É isso aí. Estrelismo não cabe. Agora veja, irmãos, nós encontramos um grande tesouro. As boas novas, o evangelho é um grande tesouro. Quem encontrou? Eu encontrei. Amém? Passe adiante. Passe adiante. Olhe as pessoas ao seu redor que não conhecem Jesus. Leva, anuncia este evangelho. Anuncia que Deus amou essa pessoa de tal forma que enviou Jesus para morrer por ela na cruz do Calvário. Para quê? Para que ela se torne, porque não é, filho, filha de Deus. Herdeiro, herdeira em Cristo Jesus, de tudo aquilo que Deus tem preparado no céu para nós. E as suas bênçãos aqui já nesta vida terrena, ok? Só tem 2 reinos na terra hoje: reino de Deus e o diabo. O diabo comanda o reino dele, tá? Principado, potestade, dominadores, espíritos da maldade, e Deus tem o reino dele. A igreja pertence ao reino de Deus, tá? Nossa missão aqui na terra é propagar o reino de Deus entre as pessoas de boa vontade. As pessoas salvas em Cristo Jesus têm uma característica bem distinta, como aponta Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Na versão da Bíblia Amplificada, lemos: portanto, exorto vocês, irmãos e irmãs, pela misericórdia de Deus, a apresentarem seus corpos, como? Dedicando-se totalmente, separando-se, do pecado, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu sacrifício racional, lógico, inteligente, como seu ato de adoração. Nós amamos a Deus consciente, nós não somos debilóides, não, nós não somos loucos, nós sabemos o que estamos fazendo, nós escolhemos amar a Deus, nós decidimos crer em Jesus e escolhemos viver o caráter do reino de Jesus, ok? Então, queridos, eu até aqui no texto, eu fiz uma pequena dramatização. Se alguém quiser, depois fica disponível aí na rede, se vocês podem acessar. Não quero prolongar o tempo. Mas eu fiz um diálogo entre o espírito e a alma, para demonstrar para vocês como é que o meu espírito conversa com a minha alma, tá? Porque a maioria dos crentes nem sabem que espírito é uma coisa e alma é outra. Creem numa doutrina dualista, em que espírito e alma é a mesma coisa, e não é. Porque quando o texto fala, eis que tudo se fez novo, então se a minha alma se fez nova, ela é tão perfeita quanto o meu espírito, e eu sei que não é. Eu vejo isso todo dia, não é? E o meu corpo precisa ser trazido em disciplina. A alma, ela é, às vezes, gangorra. Uma hora ela crê, outra hora ela não quer. Uma hora ela quer, outra hora ela não quer. Uma hora ela está animada, outra hora está desanimada. Uma hora, entendeu? A alma é assim, mas o meu espírito não. Meu espírito é inabalável. Por isso Paulo diz para nós andarmos no espírito e não satisfazermos os desejos da carne, da parte que não foi recriada em nós. Só um exemplozinho. O espírito é o seu verdadeiro ser. Imagine uma mesa, uma cadeira está o espírito, na outra cadeira está a alma. Aí o espírito fala para a alma: alma, nós ouvimos o evangelho, certo? Ok. Nós cremos, nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida, certo? Mas, diante do que ele fez, como é que você está vivendo, alma? O espírito perguntando para a alma, ok? Porque lá no espírito tudo é perfeito. Aí a alma diz: olha, é verdade, eu ouvi, eu criei, eu convidei Jesus, eu recebi, mas eu me pego muitas vezes pensando coisas erradas, sentindo o que não devia, fazendo o que não é certo. Eu ainda preciso crescer mais. Infelizmente, eu falho muitas vezes. Aí o Espírito fala: tudo bem, e o que você vai fazer diante dessa situação? O que você decide, alma? Decisão está onde? A alma tem um lugar de decisão. A alma é formada por intelecto, sentimentos e vontade, tá? Ela é uma personalidade, é uma pessoa. A
alma pode responder: mas não consigo, não vai dar, né? Vamos continuar assim. Deus é bom, vai dar tudo certo. No fim, acaba tudo em pizza. Ou ela pode dizer: bem, eu decido, a partir de agora, a buscar mais. Eu vou ler mais a Bíblia. Ler não basta, gente. Para mim é estudar, sabe? Tem que estudar. Leitura pode ser muito superficial, com a mente em outro lugar, enfim. Tem que ler estudando. Estudar a palavra. Eu vou orar mais. Eu vou aprender a orar, porque muitos crentes nem sabem orar. A maioria nem sabe orar. Eu vou me comprometer com a igreja local, porque eu não tenho compromisso com ela, eu vivo do jeito que eu quero. Eu vou quando eu quero. Se me interessa, se não interessa, fica para lá. Eu vou servir a Deus. Como eu sirvo a Deus? Servindo as pessoas. Primeiro aos da fé. Se você não serve os da fé, que adianta servir os que vão se perder? Estão entendendo? São passos a serem dados. E assim é um diálogo entre espírito e alma. Você precisa identificar quem está falando e o que está falando, para ver o que precisa ser acertado. O espírito nunca vai te levar ao caminho do engano. Nunca vai te falar para fazer algo errado. Nunca! Se alguma voz falar algo errado para você, não é o Espírito Santo e não é o seu espírito. Podem ser pessoas e podem ser demônios. Entendem? Mas isso só para resumir. Agora vamos ficar em pé. Você entendeu o que é o reino de Deus? E que você está nesse reino, você deve desenvolver o caráter desse reino, você deve viver como o rei viveu aqui na terra, porque ele teve uma existência terrena também, assim como nós estamos tendo, e é uma única. Depois desta vida terrena vem a eternidade. E na eternidade só há duas possibilidades: céu e inferno. Não tem coluna do meio, não tem um estágio para te preparar para o céu, não tem, entendeu? Vai direto para um ou para o outro. Mas nós estamos vivos e tendo oportunidade de decidir, de escolher. A palavra foi anunciada, o evangelho foi pregado. Agora compete a você o que você vai fazer diante do que foi explanado. Amém? É sua responsabilidade. Agora o pregador já falou. A responsabilidade de resposta é sua. Pai querido, o Senhor falou através da sua palavra. O Senhor mostrou como é o seu reino, o que é exigido de nós. Pai, que cada um aqui possa responder corretamente. Possa, ó Deus, dar a resposta que o Senhor espera, a única, que é um sim para o Senhor Jesus Cristo, um sim para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, um sim à voz da Tua palavra, ó Deus, para viver aqui na terra como salvo em Cristo Jesus, como alguém que realmente teve um encontro com o Senhor Jesus. Ó Deus, capacita, ajuda, Senhor,
para que haja realmente convicção, para que haja arrependimento, para que a decisão seja tomada. E, ó Deus, o Senhor venha, Pai, abençoar, venha, Pai, confirmar esta salvação em Cristo Jesus. Senhor, que o Teu Espírito tenha total liberdade para falar com cada um, para ministrar aos seus corações. Ó Deus, tudo entra pela mente, pelo raciocínio, mas deve chegar ao Espírito. Pai, em nome de Jesus, torna-nos santos como o Senhor é santo. Ajuda-nos a ser a noiva sem mancha, sem mácula, sem defeito, que aguarda a chegada do noivo para reinar com ele por toda a eternidade. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela liberdade de pregar nesta manhã, pela liberdade de falar a Tua palavra, e te agradecemos pelos espíritos de boa vontade, as almas de boa vontade que estão aqui, dando crédito, Senhor, a esta pregação. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Não posso encerrar sem fazer um convite a você. Alguém que está desviado do Senhor, alguém que se afastou, alguém que está vivendo segundo a sua mente, a sua alma, mas não segundo a palavra de Deus. Tome posição. Reconcilie-se com o Senhor. Venha para Ele. Corra para os seus braços. Não é na sua força, é a graça que vem dEle, que vai te capacitar a viver a vida cristã como ela é. Não saia daqui sem tomar essa decisão. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. Se você nunca fez uma confissão a Jesus, aproveite esse momento. É Ele quem vai ouvir a tua confissão. É Ele quem vai ouvir o teu convite. E Ele está pronto para entrar na sua vida e se tornar o seu Rei, o seu Senhor, o seu Salvador. Amém? Eu dou essa oportunidade. Se alguém quer fazer esta oração, eu te convido. Venha aqui à frente. Não tenha vergonha, não seja tímido. Não olhe para as pessoas. Venha. Porque o Senhor quer você de volta. Amém? Eu, na verdade, estou na fé do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Ney, por favor, vem orar com ele, ok? Já esteve conosco, né? Quer tomar uma decisão. É isso que Jesus espera nessa manhã, que você tome uma decisão com ele, de andar, de viver com ele, relacionamento com Deus. Amém? Queridos, Deus, Ele aguarda. A obra de Jesus já foi feita. Ele já foi à cruz em nosso lugar. Ele já pagou o preço por nós. E agora, o que você vai fazer diante de tão grande oferta? É você quem responde. E você é uma pessoa livre para dizer sim ou para dizer não. Ou para dizer, Jesus, espera, mais tarde, quem sabe. Mas será que você terá tempo mais tarde? Nenhum de nós sabe, né? Se vai estar vivo amanhã, ok? Mas fica aí na cadeira, tem um cartão branco que você também pode preencher e vai chegar até nós e nós estaremos te ajudando nessa caminhada. Amém? Glória a Deus.
Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo e o grande e indizível amor de Deus, o nosso Pai, e a doce presença do Espírito Santo seja com todos vocês nesta semana, por todos os dias das suas vidas. Amém. Amém. Glória a Deus.